Segundo Crônicas, capítulo 20, do verso 5 ao verso 12. Apenas esse trecho. Queria destacar esse trecho para a nossa reflexão agora. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos, sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Temos aqui uma oração, é a oração do rei Josafá. Esses versos que lemos são um registro da oração do rei Josafá. Então eu queria que você pudesse entender em que contexto essa oração foi dirigida a Deus. Nós estamos num contexto de guerra que está acontecendo, ou que está prestes a acontecer, é uma guerra. A Bíblia nos diz em todo o capítulo que mensageiros vão até o rei Josafá e dizem a Josafá que os reis de Amon, Moabe, do monte Seir, estão se reunindo para virem em peleja, para virem em combate contra Israel. E os mensageiros dizem: eles estão logo ali, já estão para chegar. Josafá não sabe o que fazer, e ele toma uma atitude, pelo menos para nós, no nosso contexto, inusitada. Ele sente medo, conclama um jejum e faz uma oração. E depois disso, alguns eventos se sucedem. Os inimigos se confundem, se degladiam entre si. O exército de Israel não toma nenhuma atitude, fica apenas parado, de acordo com a profecia que Deus havia trazido, dizendo: fiquem parados e vejam o livramento que hoje eu vos dou. Existe um grupo de adoração, de louvor, uma equipe do coral que passa a adorar a Deus no meio da guerra, dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. E enquanto eles estão adorando, os inimigos são confundidos, entram em guerra entre si, se matam. E Israel, o exército, não precisa de entrar em guerra, em luta. A ponto da Bíblia dizer que o lugar onde eles travaram essa batalha passou a se chamar Vale da Bênção. E o reino de Josafá passou a ter paz a partir daquele tempo. O que eu gostaria que você entendesse é que muitas vezes, quando fazemos a leitura desse capítulo, as primeiras impressões que nós temos são apenas as impressões espirituais. Isso não há nada de errado nisso. Não há nenhum erro em você observar os princípios, as aplicações, as lições espirituais que estão por detrás deste registro, dessa passagem. Mas eu queria despertar em você
uma outra visão, uma outra perspectiva nessa noite. A guerra era um problema de natureza política, que muitas vezes nós não nos damos conta. A guerra era um problema político severo para qualquer monarca, para qualquer governante daquela época. Porque a guerra produzia uma série de efeitos. Uma vez que se entrava em guerra, sabia-se que era possível que o vencido fosse de alguma maneira afetado economicamente. Porque uma vez que se entra em guerra, e se é vencido na guerra, você se torna subjugado pelo povo vencedor. A tributação aumenta. Tudo que você planta, parte tem que ir para aquele império. O seu gado, o seu rebanho, não é mais de sua propriedade, é de propriedade comum agora, do império. Isso não apenas era um problema de natureza econômica, esse problema político chamado guerra, nessa época, que produzia, repercutia em termos econômicos, também produzia problemas de natureza sociais. Por quê? Muitos iam para a guerra e não voltavam. O número de órfãos, de viúvas, o número de famintos e de pobres na terra aumentavam significativamente por causa da guerra. Portanto, nós estamos falando de maneira muito fria diante de um texto que nos fala de um problema de natureza política, econômica, social. O problema que nós temos aqui nesse texto é muito mais do que simplesmente um problema de natureza de batalha espiritual. Sim, há uma batalha espiritual em tudo, porque a Bíblia diz que todas as coisas se discernem espiritualmente. Mas há um problema aqui político. O contexto de Josafá também é um contexto altamente religioso. Ele sabia que precisava, de alguma maneira, invocar a presença do Deus de Israel, do Deus Altíssimo, para que ele viesse e protegesse o povo em circunstâncias em que não se encontravam outros recursos senão esse, da oração. E ele faz uma oração. Por isso, eu chamo essa mensagem de oração em tempos de crise nacional. Oração em tempos de crise nacional. É o que Josafá está fazendo, uma oração, num tempo de crise socioeconômica, política. Josafá ergue a sua voz e ora a Deus. É claro que nós não podemos fazer uma transferência imediata do texto para a nossa realidade. A gente não faz essas correlações imediatas. Quando nós lemos a palavra de Deus e passamos por textos como esse, é necessário que nós o interpretemos usando de alguns critérios para perceber que existem no texto princípios eternos que estes sim são atemporais, não estão ligados circunstancialmente ao tempo e à geografia, à cultura, não. Há princípios por detrás do texto e são esses princípios que conduzem a nossa vida, que dirigem a nossa vida. E o que eu queria convidar você nesta noite a fazer é descobrir comigo alguns princípios que nós temos nesse texto que podem nos ajudar a orar na crise, que podem nos ajudar a encontrar soluções para a crise, sobretudo para aquelas crises que acabam atormentando a nossa alma diante das crises de conjuntura política, econômica, social que nós vivemos. Primeira ideia que me parece ser fundamental entender nesse texto, e eu peço a você que preste atenção nisso, porque isso é um princípio básico do que nós vamos falar a partir de agora, é que por detrás de uma crise, ou de uma nação que está imersa, envolta
encharcada, embebida de uma crise sociopolítica e econômica, por detrás de um povo que vive refém de uma ética e de uma moral altamente questionáveis, existe uma crise muito maior. E a crise maior é a crise da ausência de percepção de que existe um Deus justo, soberano, fiel, poderoso, que está construindo a história, que está ativo, preste atenção nisso, meu irmão, às vezes nós não levamos isso a sério, de um Deus que está ativo, que está presente na construção e no desenvolvimento de uma história. A maior crise não é a crise política. A maior crise não é a crise social, não é a crise econômica, não é a crise moral, não é a crise de ética que nós experienciamos. A maior crise é a crise por detrás dela, que é muito maior. É a crise da ausência da percepção de que Deus existe, que Ele é justo, que Ele é real, que Ele é poderoso e que Ele está ativo e presente na construção da história. Essa é a grande crise. Portanto, quando Josafá ora, ele não ora pelas coisas que Deus pode fazer. Ele ora a partir de compreensões claras de quem Deus é. Essa oração que Josafá faz em tempos de uma crise nacional não é uma oração pelo que Deus pode realizar pela nação, mas pelo que Deus é. Sabe, queridos, esse é um problema nosso. Nós estamos constantemente orando pelo que Deus pode fazer, mas nós não oramos o que Deus é. Nós estamos constantemente pedindo para que Deus faça alguma coisa por nós, pela nossa família. Alguns um pouco mais ousados pela cidade, poucos oram pela nação, outros ainda no número menor oram pelo mundo. Mas na maioria das vezes as nossas orações são orações apenas que dizem respeito ao que Deus pode fazer, mas não sobre o que Deus é. Nós não reivindicamos o caráter de Deus em nossas orações. Nós reivindicamos apenas as obras de Deus. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como Deus vai agir. Os atos de Deus na história são extremamente misteriosos. Deus não tem padrão de atuação na história. Deus não é como o diabo. O diabo constantemente repete as suas armadilhas, constantemente ele repete as suas atuações na história. O diabo, ele é cíclico. Deus não tem padrão. Às vezes Deus age de maneira inesperada. Às vezes Deus faz aquilo que a gente não espera que Ele faça. Às vezes Deus vai por caminhos misteriosos. O salmista diz que Deus tem um caminho no meio do mar. No meio do mar não há pegadas. No meio do mar a gente não sabe qual é o caminho. No meio do mar o caminho do navio se dissipa, ninguém sabe qual é. Deus tem um caminho no meio do mar. Então, os caminhos de Deus são insondáveis, são incompreensíveis. Os caminhos de Deus muitas vezes são misteriosos. E aí, quantas vezes nós ficamos em crise porque oramos por A e Deus resolveu fazer D? E aí a gente diz, mas por que Deus não respondeu minha oração? Porque Deus age sempre de maneira misteriosa. Te dou exemplos. Mateus capítulo 9. Lá a Bíblia diz que um pai vem até Jesus e pede, Senhor, vem me ajudar, meu filho está angustiado, está terrivelmente enfermo e ele precisa de cura. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente se levanta e vai com o rapaz. Em João capítulo 11, mandam um recado para Jesus e o recado é:
aquele a quem amas está enfermo, e Jesus se demora 2 dias no lugar onde está. Você entendeu? Às vezes Jesus, a uma oração, se levanta imediatamente e vai agir. Em outros momentos, ele ainda se demora 2 dias. Qual é o padrão da ação de Deus? Não há. Agora, o caráter de Deus é padronizado. O caráter de Deus é padronizado. O caráter de Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo em todas as circunstâncias. E o que Josafá faz não é dizer, Senhor, faça isso por nós. O que Josafá faz é orar o caráter de Deus. Quem Deus é? E eu queria que você pudesse perceber comigo isso na oração. Versículo 6. Disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Primeiro, Josafá ora com uma profunda consciência de que Deus é soberano. A mente e o coração de Josafá estão tomados da consciência de que Deus é soberano. Você pode repetir comigo? Diga, Deus é soberano. Pode repetir de novo? Deus é soberano. Observe o que ele diz. Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, não há quem te possa resistir. Observe, qual é as dificuldades que nós temos ao ler a Bíblia? Muitas vezes nós não entendemos quais são, o que é soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? O que é Deus ser soberano? Olhe para mim, por favor. Deus ser soberano significa que Ele tem, sendo eterno, todo o controle de todas as coisas no mundo. Deus ser soberano significa que Ele está construindo a história, que a história não está se desenvolvendo de maneira aleatória. Os eventos que se desenrolam, que acontecem, não estão simplesmente numa sucessão de fatos absolutamente sem nenhum controle. Não. Deus ser soberano significa que a história, ela está acontecendo dentro de uma vontade que a conduz. Quantos de nós temos um conceito assim de que a história é uma sucessão de fatos que se repetem? Às vezes a gente até reproduz isso. Diz, a vida é assim mesmo. Nada é novo debaixo do céu. Na vida, nada se cria, tudo se copia. O que foi hoje já foi ontem e será amanhã. E a nossa compreensão de história é uma compreensão de uma história circular, uma compreensão de uma história cíclica, onde as coisas estão acontecendo e vão se repetir, e nada vai acontecer de novo, porque a vida é assim mesmo. Só que quando você lê a palavra de Deus, quando você lê as Escrituras Sagradas, a Bíblia tem um conceito de história linear. Na palavra de Deus, a história tem um começo, ela tem um meio e ela terá um fim. Na palavra de Deus, a história, ela tem alguém que está coordenando-a desde o início, e nada está fora do controle de Deus. Quantas vezes a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia a partir de conceitos em que Deus não é soberano? Você olha a história da criação e vê o homem pecando, e aí você diz assim, Deus não sabia que o homem ia pecar, por que então permitiu que ele pecasse? E aí vira essa bagunça que nós estamos vivendo. E aí quando nós observamos a história, a partir dessa concepção, você chega lá na crucificação de Cristo e diz assim, viu?
Deus tinha que ter tomado alguma atitude lá no passado, porque olha o que isso deu. Ele teve de criar um plano B, e o plano B de Deus foi enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Meu irmão, Deus não tem plano B, porque o plano A nunca dá errado. Deus não tem um outro plano. O plano dele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O plano dele não mudou. Por mais que isso possa causar outras perguntas que nos angustiem mais, eu quero dizer para você que Deus não tem remendos na história. A história está sendo construída e ela está no controle de Deus exatamente do modo como deveria estar. Agora observe comigo. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou dizendo de um Deus. Em primeiro lugar, observe essas duas coisas que eu quero dizer a você. Que Deus é transcendente. Que é transcendência. Verso de número 6, a Bíblia diz: o nosso Deus é o Deus dos céus. Preste atenção, por favor. Irmãos, eu nunca venho para este lugar subestimando você. Eu sempre acredito que todos os conceitos que são tratados aqui você entende, compreende. Eu posso até superestimá-lo, mas nunca subestimá-lo. Então, por favor, preste atenção nisso. Esse texto está nos falando que essa soberania de Deus é de um Deus transcendente, é o Deus dos céus. O que é transcendência? É um Deus que está acima desse nível comum. É um Deus que foge dessa categoria da mediocridade. É o Deus que não se nivela. É o Deus que não está pisando, entre aspas, nesse mesmo chão que nós. É o Deus dos céus. É o Deus que domina sobre todos os povos da terra. É o Deus que, de acordo com a oração de Josafá, é forte, tem poder, e não existe ninguém na terra que possa se comparar a ele e resisti-lo. Porque a gente tem esses conceitos. O diabo está refreando as coisas. O diabo está impedindo que as coisas aconteçam. O diabo vai acabar saindo vitorioso se a gente não orar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Nós precisamos orar sim. Nós precisamos batalhar sim. Existe sim uma peleja, existe uma guerra, mas essa guerra é nossa. É nossa. Porque Deus não tem adversário. Deus tem inimigo, mas não tem adversário. O diabo é inimigo de Deus, mas nunca pode ser adversário de Deus. Porque, a não ser que for aquele adversário assim, da Copa de 2014, do 7-1. Entendeu? Não se rivaliza, Deus não tem rival. Então, Josafá diz, esse Deus transcendente, que se assenta no trono, que é o Deus da eternidade. Eternidade significa o seguinte: Ele está fora do tempo. Tempo é para mim, tempo é para você. Que precisamos categorizar as coisas em passado, presente e futuro. Ele tem o conceito de um Deus transcendente, mas também o conceito de um Deus imanente. O que é isso? Imanência é um conceito teológico que fala de um Deus no nosso meio, de um Deus que está aqui, de um Deus que está presente e ativo na construção da história. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Soberania de Deus significa: Deus tem o domínio, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Rei soberano de toda a terra, Ele é o Rei das nações. Quem não te temerá, quem não glorificará o seu nome? Ele é esse Rei, mas Ele também é o Deus que desce. Gênesis capítulo 18. Eu tenho ouvido o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então eu vou descer para saber o que está acontecendo lá. Deus diz isso a Abraão. Imanência fala que existe entre o céu e a terra uma escada, e Deus tem acesso livre a ela. Ele desce. Ele chama Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu estou te preparando para ir libertar o meu povo Israel. Então você vai até Faraó. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto a aflição dele, por isso eu desci. Êxodo capítulo 3, desci.
Gálatas capítulo 4, verso 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Ele desce, ele se envolve na história. Então preste atenção, se a transcendência fala de um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, a imanência diz que Ele está presente e ativo na história da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação e desse mundo. Isso é soberania de Deus. Versículo de número 8 diz assim: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O verso 7 termina dizendo que Deus tinha com Abraão uma relação de amizade tal, constituída por meio de uma aliança. Deus havia dito a Abraão: eu te darei uma terra, Abraão. Eu te darei uma terra. E Deus de fato cumpriu essa promessa. Alguns anos antes, Deus fala com outro rei. E esse rei é Salomão. Deus havia permitido que Salomão construísse um templo. O desejo era de Davi, seu pai. E Deus diz: não, Davi, você não vai construir. Quem construirá será o seu filho, Salomão. E Salomão constrói um templo. Na inauguração daquele templo majestoso, a Bíblia diz que Salomão faz uma oração a Deus. E na oração ele diz: Deus, o Senhor conhece o teu povo e sabe como ele é. O Senhor sabe que é um povo cheio de rebeliões, de desobediências, de erros, de desvios. O Senhor sabe tudo a respeito do seu povo. Então, se em algum momento esse povo for afetado pelas crises, se esse povo passar por crise política, guerra, por crise social, fome, por crise sanitária, peste, por crise... Quando o teu povo entrar em crise, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. E Deus, depois que a festa acaba, Salomão vai para casa, de noite Deus se aparece a Salomão, isso está em 2 Crônicas, capítulo 7, e diz assim: eu ouvi a tua oração, Salomão, de modo que se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, se eu enviar a guerra, a peste ou a fome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei a sua iniquidade e sararei a sua terra. Deus diz isso a Salomão. Depois de muitos anos, Josafá está orando. E Josafá tem em mente não apenas que Deus é o Deus dos céus, soberano, mas ele tem em mente que Deus fez uma aliança com Abraão, seu amigo, e lhe deu uma terra. Que Deus fez uma aliança com Salomão e disse: Salomão, se eu enviar sobre a terra qualquer castigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele se lembra disso, e na sua oração, ele não diz isso, mas na sua oração está claro que ele compreende que Deus é soberano, mas também que Deus é fiel. É o segundo conceito que eu gostaria que você entendesse nesta noite. Ele entende que Deus é soberano, mas ele entende também que Deus é fiel, que Deus não falha, que quando Deus diz, Ele cumpre. Que Deus não torna atrás nas palavras que disse. Que Deus é o Deus em que as suas alianças permanecem inalteradas. Os seus dons são irrevogáveis. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, meus irmãos, nós estamos falando que Deus é fiel na preservação. Que Deus é fiel, inclusive, quando nos disciplina. Que Deus é fiel até o final dos nossos dias. Ele é fiel para nos guardar, porque fiel é o que nos chama, o qual também fará. Essa percepção bendita de um Deus fiel
de um Deus que fala e cumpre o que fala, de um Deus que não torna atrás, é tão importante, porque a gente, como disse, é refém de uma cultura onde não existe fidelidade, principalmente fidelidade da palavra, não é? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós estamos submersos nessa cultura, todos nós. A gente faz votos, mas não cumpre os votos. A gente faz promessas, mas não cumprimos as promessas. Para nós é difícil entender o sentido de fidelidade. A gente diz que vai fazer tal coisa, mas não faz. A gente diz que vai ligar para a pessoa, mas não liga. A gente diz que vai passar na casa dela, mas não passa. A gente diz que vai ajudá-la, mas não ajuda. Por quê? Porque nós não temos compromisso com a palavra. Mas Deus é um Deus que, tendo dito, cumprirá. Ele é fiel. E na oração Josafá está clamando a Deus e de repente o seu coração vai se enchendo das lembranças das promessas. E ele diz, de Abraão teu amigo, aquele a quem o Senhor constituiu uma promessa e uma aliança, dizendo que ele herdaria uma terra, e essa terra o Senhor de fato deu. Mas quando esse povo estabeleceu-se na terra, o Senhor também fez uma aliança com Salomão, dizendo que se a terra viesse a ser de alguma maneira assolada pela guerra, pela peste, pela fome, o Senhor iria ouvir a oração que nós fizéssemos. E Ele passa a tomar, a reclamar na sua oração mais esse atributo. Ele diz, Deus é fiel. Eu posso confiar porque Deus é fiel. E preste atenção, meu irmão. A percepção dessa bendita verdade nos protege da preocupação. Estar cheios de preocupações, ver a nossa situação com prenúncios sombrios, antecipar o amanhã com ansiedade, é ofender a fidelidade de Deus. Aquele que vem cuidando de você através dos anos, e aquele que vai cuidar de você até as suas cãs, até os seus cabelos brancos. Aquele que tem ouvido as suas orações lá no passado e já respondeu, é o mesmo que ouve as suas orações hoje e jamais negará suprir a sua necessidade na emergência do nosso tempo. Isso nos livra de preocupações, porque Deus é fiel. Dizer que Deus é fiel nos guarda de murmurações. Um efeito da confiança nessa verdade é silenciar as nossas petulantes reclamações. Deus é honrado quando nós, sob provação, temos pensamentos bons sobre Ele. Quando nós vindicamos a sua sabedoria e justiça e reconhecemos que o seu amor é um amor fiel, leal. A percepção dessa bendita verdade de que Deus é fiel gera em nós uma crescente confiança em Deus. Quando nós nos resignamos e deixamos todos os nossos interesses nas mãos de Deus, plenamente persuadidos de que o seu amor fiel jamais falhará conosco. Jamais falhará conosco. Eu sempre me lembro, quando penso na fidelidade de Deus, de George Miller, que quando questionado, diante de centenas de crianças do orfanato em que ele havia criado e cuidava, sem nenhum tipo de vínculo político ou religioso, porque ele não tinha igrejas e nem tinha o palácio, não tinha a política por detrás para lhe dar sustento, porque um dia ele fez um compromisso com Deus e disse, Senhor, se o Senhor quer que eu cuide de um orfanato e que eu tenha um orfanato, então o Senhor me dará sustento ao longo dos anos. Então um dia ele estava sem nada para as crianças no café da manhã, nada. E ele ora e diz, Senhor, aqui está o orfanato que o Senhor me deu. E o Senhor e eu temos um compromisso, uma aliança entre nós.
E a aliança é que eu não procuraria, nem pediria a ajuda dos homens, porque eu creio que o Senhor me traria todo o suprimento. E hoje as crianças não têm nada para comer no café da manhã. Então eu reclamo ao Senhor a sua fidelidade, peço que o Senhor traga o alimento para essas crianças. Quando ele se levantou, alguém olha para ele e diz assim: mas, Senhor Miller, e se Deus falhar? Ele diz: se Deus falhar, será a primeira vez. A campainha toca. Um padeiro estava passando de frente ao orfanato, a bicicleta dele quebrou. Naquele tempo se levava os pães de bicicleta, e ele disse: eu não tenho condições de carregar essas cestas cheias de pães para onde eu estava levando, e como eu não tenho condições de chegar lá, os pães vão se perder, aqui estão os pães, eu queria fazer essa doação de pães. Meus irmãos, Deus é fiel. Se ele falhar, será a primeira vez, mas ele nunca falhou. Diga: Deus é soberano. Diga: Deus é fiel. Mas veja que a partir do versículo 10, eu vou terminar já. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, se você quiser ler essa história, está no capítulo 2 de Deuteronômio. Lá a Bíblia diz claramente que Deus foi poupando todos esses povos aqui, porque ele havia dado Moabe, o monte Seir a Esaú, porque havia dado Amon aos filhos de Ló. Então Deus diz assim: olha, não toque nos moradores do monte Seir, não toque nos moradores de Amon, nem de Moabe. Vocês vão comprar o alimento de vocês vão comprar a água de vocês, mas vocês não ferirão e nem entrarão em guerra com os moradores de Seir, com os moradores de Amon e de Moabe. Está lá em Deuteronômio capítulo 2. Coisa interessante, Josafá é profundo estudioso da história de Israel. Ele sabe o que havia acontecido. Ele diz: agora os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago. Gente, é o seguinte: pagar o mal com o bem é divino, concordam comigo? Uma pessoa te faz mal, você vai e faz o bem para ela, isso é de Deus. Pagar o bem com o bem, isso é humano. É o que todos nós fazemos. Agora, pagar o bem com o mal, isso aqui é do inferno. E é isso que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus havia poupado e dado ordens ao seu povo que poupasse. Mas agora, anos depois, esse povo entra em coligação e dizem: vamos contra Israel. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, ou seja, a terra que o Senhor deu a Abraão, e a terra que o Senhor prometeu curar a Salomão, eles estão querendo nos expulsar dela. Verso 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Diga: Deus é soberano. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não sabemos o que é justiça, nós sabemos o que é vingança. De modo que Romanos capítulo 12, lá a palavra de Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Ele é quem retribuirá, diz o Senhor. Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que é justiça. A justiça, ela estava determinada em categorias do tipo: olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz assim: isso é o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo: se teu inimigo te pedir a capa, você dá também a túnica. Se ele quiser ir 1 milha, vai com ele 2. Por que Jesus estabelece novas regras? Porque ele sabe que conosco, nessa categoria de homem, não funciona a justiça. O que funciona é a vingança. Você me tira o olho, eu te tiro a cabeça.
É mais ou menos assim. Você me arranca um dedo, eu te tiro o braço. Porque não existe relações justas entre nós, a gente precisa confiar na justiça de Deus. E, aliás, a justiça de Deus, meus irmãos, é a base do reino dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é 3 coisas, ele diz. A primeira delas é justiça, porque sem justiça não há paz e nem alegria. Aí ele diz, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Um dia eu fiquei com isso na minha mente, e nos meus debates com irmãos sobre essas questões, ele me trouxe uma palavra tão sábia que pacificou o meu coração. Eu disse assim, como que existe essa justiça? Porque a minha compreensão de justiça é essa compreensão finita, né? Aí eu disse, como é que existe justiça no reino de Deus, se também diz lá que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras? Galardão. Olha a compreensão, gente. Eu não devia estar entrando nesse assunto, mas isso é muito perigoso. Porque a minha compreensão de justiça é assim, todo mundo tem que estar nivelado. Então, se existem galardões no céu, logo existe aquele que vai receber mais e aquele que vai receber menos. Aí esse irmão disse, sim, existe o que receberá mais e o que receberá menos, mas o que receberá mais estará cheio plenamente, e o que receberá menos também estará cheio plenamente, e todos estarão satisfeitos. Me calei. Simplesmente entendi espiritualmente o que ele quis me dizer. Pense numa taça de vinho totalmente cheia. Totalmente cheia. Pense nesse vaso também totalmente cheio. Os dois estarão cheios. Embora tenham recebido em porções distintas, mas porque estão cheios, estão plenamente satisfeitos. Eu não estou defendendo nada aqui, irmãos. Nada. Sério mesmo, eu só estou dizendo de percepções espirituais mesmo. Justiça, essa ideia de que Deus sabe medir as coisas. Agora ouça isso, por favor. Uma definição simples da justiça divina é que ela é o atributo que reflete a integridade moral de Deus. A justiça de Deus não inocenta os culpados, por mais escondidos que eles estejam. Não culpabiliza os inocentes, por mais caluniados que eles sejam. Deus é onisciente e conhece a dimensão exata da culpa, e também sabe quando alguém está transferindo sobre outrem uma falsa culpa. Não há injustiçados, nem há omitidos no tribunal divino. A justiça de Deus tem motivo certo e medida certa. A justiça de Deus não é negociada. A justiça de Deus não é comprada, não é subornada. A justiça de Deus, muitas vezes, ao nosso parecer, parece lenta, porque ela não está a serviço do poder econômico, não está a serviço do poder político, não está a serviço do poder religioso. Deus é independente. Deus é um auditor independente, autônomo, absoluto em suas decisões. Nada pode intimidá-lo na aplicação da sua justiça. Ninguém pode manipulá-lo nos resultados dos seus juízos, nem torcer os padrões da sua retidão. Portanto, temam os que cometem a injustiça. Temam os que cometem a injustiça. Porque ninguém ficará impune diante do Todo-Poderoso. Queria convidar você a ficar de pé.
Queria terminar fazendo a leitura de alguns textos com você. Isaías capítulo 10. Versos 1 e 2. Eu ainda estou refletindo sobre você, sobre a justiça de Deus. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai! Salmo 82. Os diáconos estão aqui já. É para fazer a escolta depois? Não precisa não. Eles querem arrumar a mesa. Eu ainda vou demorar, irmãos. Eu só peço para ficar de pé para dar a impressão que vai acabar. Vai demorar ainda. Salmo 82, versículos 1 a 4. A Bíblia diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Gente, isso é sério, tomar partido pela causa dos ímpios. Existem causas ímpias. Ímpias. Deus vai julgar isso. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Vá, por favor, também para o Salmo de número 94. Versículos Eu vou ler alguns versículos aqui. Diz o verso 1: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o seu povo, matam a viúva, verso 6, e o estrangeiro e o órfão assassinam. Verso 7, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Isso é estupidez. Temam os que praticam a injustiça. Temam os que praticam a injustiça, porque o Senhor vê. Ele tem um memorial diante dele, diz Malaquias, e ele está registrando tudo. Um dia a justiça vem. Queria encerrar agora o último versículo, Salmo 7. Eu só selecionei nos Salmos e um de Isaías, mas olha aqui o que diz o verso 11 do Salmo 7. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Você acha que Deus olha para a injustiça e simplesmente fica apático diante da injustiça? A Bíblia diz que Ele sente indignação todos os dias. Portanto, queridos, a oração em tempos de crise nacional é uma oração que reclama a soberania de Deus, a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. É isso que a gente deve orar. A gente não tem que orar para que fulano X ganhe ou Y ganhe. Não é essa a oração. A oração é: Senhor, Tu és soberano, fiel e justo. A nação está nas Tuas mãos então. E a gente fica se degladiando em redes sociais.
A gente fica se posicionando, dizendo eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda, de centro-direita, eu sou de esquerda extrema, de direita extrema, eu sou tolo. Ninguém coloca isso lá. A gente fica mandando WhatsApp para o pastor que enche. Me deixa fora, me inclua fora dessa. Me inclua fora. Porque eu creio num Deus soberano, fiel e justo. E eu estou orando para que Deus reine sobre essa nação como soberano, cumpra as suas promessas sobre essa nação, porque Deus já fez promessas para o Brasil, porque Ele é fiel, e faça justiça na nossa nação, porque existe muita injustiça, é verdade. Feche os olhos. Porque no final das contas, irmãos, o final da oração de Josafá faz todo sentido. Porque não há forças em nós para resistir a essa grande multidão que vem. E nós não sabemos o que fazer. Josafá diz, nós somos incompetentes, somos incapazes, estamos nos sentindo inaptos, inadequados, nós estamos nos sentindo desamparados, nós estamos decepcionados, indignados com tudo que está acontecendo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, coloque os olhos em Deus. E não fique ajudando Deus com a sua oração, dizendo, Deus, fulano tem que ganhar. Deus não precisa de ajuda não, irmão. Ele sabe. Não precisa aconselhar Deus, não. Simplesmente ore e diga, Tu és soberano, Tu és fiel, Tu és justo, e a nossa nação precisa da Tua soberania, da Tua fidelidade e da Tua justiça reinando sobre ela. Senhor, nós entregamos diante de Ti o nosso país. Ao longo desta semana, ó Deus, nós temos orado pela nação. Oramos aqui, Senhor, as manhãs dessa semana como igreja, nos abrimos para receber orientações e direção do Senhor. Oramos pela nação. Ontem, ó Deus, um grupo de irmãos separou o tempo de jejum. Ó Deus, entregamos o nosso jejum aqui em oração. O Senhor sabe de tudo isso que aconteceu. Mas o que nós queremos dizer nesta noite é que nós nem sabemos o que aconteceu, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, é o soberano dos reis da terra, é o Rei das nações, o Senhor domina sobre os povos. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Portanto, meu Senhor, como cidadãos do céu, nosso coração está em paz. Que o Senhor cuide da sua semana. Que o Senhor te dê sabedoria nas decisões. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a unção e os dons e o fruto do Espírito permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão e saúde com a paz do Senhor Jesus.